Para mim é um prazer estar aqui na tua presença, né? Mais uma vez na rádio acústica, que já é praticamente uma parceira aí de conversas, né, matinais, e trazer para a população de Camaquã, para teus ouvintes, né, alguma coisa de informação que a gente possa conciliar e ajudar, e se colocando, evidentemente, aqui no intuito informativo, né, e já dando bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e ficando à disposição aí dos teus questionamentos. Aliás, você estava falando sobre café e eu fiquei sabendo que os nossos ouvintes que quiserem conversar um pouco contigo, né, sobre assuntos específicos, né, relacionados aos seus direitos, você também recebe com um cafezinho muito especial, né? Ah, com certeza. O café como é que é, um agente, né, de um escritório. Eu acho que talvez trabalhe até antes, mais com o advogado, o cafezinho dentro do escritório. Tá certo. Bom, mas a gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje, que é o benefício da prestação continuada assistencial pelo INSS no valor de um salário mínimo, popularmente conhecido por LOAS, que é o nome da lei orgânica da assistência social que o rege. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente quem tem direito ao BPC. Vamos lá, Gil. Na última conversa que eu tive com o Fábio aqui, a gente falou também do benefício assistencial voltado lá para o filho da vítima do feminicídio. E aí hoje eu faço esse gancho que existe mais outras duas possibilidades de um benefício assistencial pela Previdência Social, como tu falou. O pessoal vai conhecer mais popularmente chamado por LOAS, né? Mas também chamado de BPC, que ele é pago, Gil, a pessoa que tem 65 anos de idade, ou seja, o idoso, né? Seja homem ou mulher com a mesma idade, 65 anos, ou a pessoa que apresentar alguma deficiência ou alguma limitação de longo prazo que impeça ela de trabalhar, que não permita com que ela exerça uma atividade para o próprio sustento, e dentro desse contexto das duas possibilidades também, para ambas que esteja num grupo familiar em que se considere ali uma baixa renda, né, um critério econômico, não pode estar dentro do grupo familiar com um valor muito alto, e aí a pessoa pode estar recebendo esse benefício. Bom, e quais são os requisitos para conseguir o BPC? O requisito do BPC idoso, ele é um critério etário, né? É a idade, ali a gente não tem mais muita discussão em relação à idade, é 65 anos, não dá para fazer com 64,5, não dá para reduzir a idade da mulher, nesse caso aqui, Sim. diferente das aposentadorias, né? E o critério da pessoa com deficiência, do PCD, é realmente também ter uma limitação de longo prazo. Até porque a gente tem pessoas com deficiência que trabalham, né, formalmente, numa vaga PCD ou até com alguma limitação, mas consegue desenvolver alguma atividade remunerada. Nesse caso, ela tem que estar impedida de trabalhar e dentro de um grupo familiar cuja renda não ultrapasse ali um quarto do salário mínimo. A gente precisa ter esse contexto ali, ou até mesmo ultrapasse, né, Gil? Só fugindo um pouquinho assim, mas eu consigo provar que mesmo assim não é suficiente. Ou seja, imagina uma renda que dividida ultrapassa de um quarto do salário mínimo por pessoa, mas a pessoa tem um comprometimento de renda com medicação, com aluguel, com itens básicos e acaba não tendo ali valores para suprir tudo, também pode acontecer do recebimento. Bom, aí tem aquela questão da deficiência, aí surgem muitas dúvidas, né? Que tipo de deficiência, né, engloba? E aí a gente tem aquela pergunta, como definir a deficiência requerida para a concessão desse benefício? O importante aqui, Gil, mais do que como definir, é não limitar, sabe? Sim. Por que não limitar? Porque a gente tem um critério de deficiência, eventualmente, nossa geração talvez até, né? Aquela pessoa que visivelmente apresenta alguma deformidade, alguma redução de membro, uma amputação, ou até eventualmente uma pessoa que está lá vegetativa, apresente um retardo mental, alguma coisa do tipo. Um pouquinho além disso, a gente tem doenças que, em tese, não são doenças que geram uma deficiência, mas que dentro do contexto social daquela pessoa pode acontecer sim. E eu te cito um exemplo muito claro. O alcoolismo é uma delas. Imagina que uma pessoa enfrenta um problema de alcoolismo, mas além disso ela está num ambiente social em que aquilo ali é estigmatizado, gera um preconceito, ou ela realmente não consegue desenvolver uma atividade por uma questão até do vício dela, isso pode caracterizar como uma deficiência. Claro que a gente sabe que tem um preconceito, eventualmente o ouvinte vai dizer assim, ah, não, mas esse alcoolismo, né, vai criar vergonha na cara e parar de beber. Mas, eventualmente, isso pode sim ser uma doença, Sim. E além de ser uma doença, gerar um critério de deficiência. Porque a gente tem que analisar o conceito social disso tudo. E ali tem várias definições, tem vários, o pessoal trabalha muito com CID, né, o meu filho tem autismo, o outro lá não consegue desenvolver, tem dificuldade de locomoção. Ali, eventualmente, a gente pode ter também um conceito de deficiência, mas não limitando só essa doença. Pode ser uma doença que, em tese, seria só incapacitante ou limitante, mas que também, dentro de um contexto social, gera uma deficiência. E como provar que essa pessoa tem essa necessidade? A prova disso, ela não vem somente da perícia médica. Ela vem da perícia médica, mas acompanhada, Gil, da perícia social.
precisa analisar o meio ambiente social dessa pessoa. Como ela se locomove dentro de casa, como ela se locomove para sair da sua casa, qual é a localidade que ela mora, com quantas pessoas ela mora, o que ela tem a seu dispor na saúde pública, o que ela não tem. Todos esses fatores combinados com uma perícia médica daí para avaliar realmente os critérios médicos, mas sem esquecer os critérios sociais dela e de ambiente social também, a gente consegue caracterizar e fazer essa prova. Tá? Mas é importante a gente saber, não é só o médico que vai definir isso. Também é um assistente social, uma assistente social, também é uma avaliação social dessa pessoa e até mesmo o preenchimento de requisitos que ela possa apresentar. Tecnicamente tem um IFBR para isso, uma tabela, né? Mas vamos falar mais de domínios. A pessoa não consegue fazer algumas coisas sozinhas, ou precisa de total assistência ou parcial assistência, a gente consegue caracterizar isso também. O BPC, ele pode ser comparado, por exemplo, com uma aposentadoria? Em tese, quando a gente fala do BPC idoso, muita gente vai fazer essa confusão. Tecnicamente, não, porque a aposentadoria exige contribuições e o BPC não, né? E a idade da aposentadoria pode ser um pouquinho diferente para a mulher. Entretanto, e até mesmo para o homem, aquele idoso que não tem contribuições suficientes, mas tem 65 anos, se ele preencher o critério de renda, pode substituir. Eu não vou conseguir me aposentar, eu precisava ter 15 anos, eu estou com 65, mas eu acabei conseguindo um BPC no lugar da aposentadoria. Qual vai ser a diferença? É que ele não vai ter 13º, ele acaba não sendo um benefício totalmente vitalício, a gente fala um pouquinho disso, mas ele vai suprir com uma renda de pelo menos um salário mínimo ali, né, no lugar dessa aposentadoria que a pessoa acaba não tendo acesso. Bom, aí nesse caso é preciso calcular a renda mensal. E aí quais pessoas são consideradas do núcleo familiar para poder fazer esse cálculo? As pessoas consideradas do núcleo familiar são as pessoas, são pais, mães, né, filhos também ali, mas é importante a gente ter esse critério de renda muito bem definido dentro do grupo familiar. Por exemplo, imaginem que um casal mora na frente de um terreno e o idoso mora lá no fundo sozinho. Ele faz parte da mesma família? Sim, de repente é pai e sogro de do casal, né? Mas ele mora num grupo familiar solo porque ele está em uma peça separada. Ele tem sua própria autonomia, ele tem seu próprio grupo familiar, ainda que seja 1 ou 2 idosos. Tá? Então a gente tem que considerar aqui as pessoas que vivem do mesmo teto e que, segundo a lei, também são são pessoas do grupo familiar. Tá? Que a lei também vai fazer distinções ali de eventualmente cônjuges do filho, essas coisas todas vai ter uma distinção. Mas é importante saber que pessoas que vivem do mesmo teto ali e quando não vive também não enquadram no grupo familiar. Se a renda ultrapasse o que está previsto em lei, eu posso abater alguns gastos da renda mensal? Pode sim, Gil, isso é bem importante, porque o INSS ele vai considerar o critério objetivo, tá? É só a renda, calcular o valor da renda pelo número de pessoas e por uma força de uma ação civil pública até mais antiga, eles começaram a bater alguns gastos principais. Mas quando a gente vai para o judicial, se faz uma análise mais subjetiva, porque a pessoa ali, ela acaba tendo uma renda, imagina que pela divisão ultrapassa o critério de 1/4, mas ela tem essa renda comprometida com aluguel, com tratamento médico do próprio beneficiário, ou até mesmo de um outro parente do grupo familiar. Imaginem que um idoso está pedindo BPC, mas a esposa dele também idosa tem gasto com remédio. Então ou está pedindo para uma criança, mas o avô que mora junto também tem gasto com medicação. Então a gente tem todos esses critérios para juntar comprovantes de comprometimento de renda mesmo, o que eu gasto efetivamente com essas coisas. E se a gente vê que não está atingindo o básico e a conclusão do judicial seja essa, pode receber o benefício sim. É possível receber 2 ou mais benefícios assistenciais do mesmo núcleo familiar? Do mesmo núcleo familiar, sim, Gil. A mesma pessoa exatamente não, mas o mesmo núcleo familiar, sim. Imaginem que um idoso recebe um BPC, tá? Pelos 65 anos de idade. E ele é casado com uma outra idosa. A outra idosa poderá receber sim, porque a gente consegue fazer um critério de exclusão de renda. Aquele benefício que o idoso recebe para ele, em tese, é só para ele. Sim. Mesmo que no grupo familiar já tenha outra pessoa recebendo o BPC, ele pode receber. O mesmo vale para a pessoa com deficiência. Tem daqui a pouco 2 crianças que apresentam uma necessidade especial, as 2 crianças podem receber o BPC para si e não exatamente um vai excluir o outro por esse critério de renda que a gente acabou de falar, né? Bom, aí segue essas questões das dúvidas mais frequentes relacionadas a esse tipo de questão. O LOAS, ele pode ser acumulado com outro benefício da Previdência? Não, outro benefício previdenciário também, ele não pode, imagina
um menor pensionista, daqui a pouco receber o BPC e passa a ser pensionista, ele acaba não tendo direito a receber os dois juntos. Isso aí ele vai ter que optar por um deles, né? Assim como renda mesmo, a pessoa que acaba trabalhando, tendo uma renda formal, ela não pode receber o BPC junto. E ela pode escolher qual o mais benéfico ou não? Pode. Imagine uma situação hipotética também que a gente falou de 2 filhos, né? Os 2 filhos recebem uma pensão por morte, né, eventualmente de um dos pais ali, rateada entre os dois, meio salário para cada um. Mas também um dos filhos apresenta um critério de deficiência. A gente pode fazer o pedido para esse que recebe meio salário e acaba que os dois recebem, um recebe a pensão cheia, porque saiu o beneficiário anterior, né? E o outro recebe o BPC pelo critério ali. Então, em tese, ele pode optar. Tá, eu tenho direito aos dois, mas eu entendo mais vantajoso receber o BPC, ou ao contrário, eu entendo mais vantajoso receber uma pensão integral, ele pode optar ali também. Bom, a gente sabe que nem sempre esse valor é suficiente para bater todas as demandas daquela pessoa que está recebendo aquele benefício. Aí a dúvida está relacionada ao quê? Vamos trazer como exemplo um filho que é beneficiário do BPC. Os pais, eles podem trabalhar? Eles podem trabalhar desde que essa renda, Gil, não ultrapasse muito aquele critério que a gente falou de 1/4 do salário mínimo, ou subjetivamente até quando isso ultrapassa. Imaginem que daqui a pouco, num núcleo familiar de 4 pessoas, o filho recebe BPC e o pai está trabalhando ganhando um salário mínimo, um pouquinho acima disso, dá para encaixar num critério subjetivo. Mas, evidentemente, se ele oferir um emprego que pague a ele 5, 10, 15 mil reais, aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de encaixar. Mas não é pelo BPC que ele não vai poder trabalhar. Ou não é exatamente que ele não possa ter um emprego. O emprego ele pode ter. O que vai tornar ali o critério de repente excluir o BPC é a renda desse emprego que ele tiver, o salário desse trabalho. Bom, tem algum tipo de revisão que possa ser feita no BPC? Existe pelo critério de que o BPC ele não é vitalício, tá, Gil? Apesar de ser um benefício duradouro, a gente trabalha ele com uma questão de longos prazos ali, ele pode ser revisto a qualquer momento. Ou seja, pelo critério de deficiência, que pode ter a pessoa ter perdido, ter desenvolvido, apresentar uma deficiência quando infância, mas apresentou uma adaptação, desenvolveu ali através de um curso profissionalizante próprio, alguma coisa do tipo, ou até mesmo pela revisão da renda. E hoje em dia o INSS está muito vinculado a isso no cruzamento de dados. Então, daqui a pouco lá gerou o cadastro com o pai, o CPF do pai estava no cadastro da pessoa, a pessoa recebeu o BPC e esse pai passa agora a ter uma renda de 10 mil reais por mês. Então, pelo cruzamento de dados, eles podem fazer uma revisão de renda, que é o que normalmente eles fazem. Até porque reavaliar a deficiência inclui médicos, é um pouco mais trabalhoso. Então, pode acontecer, até para a gente não ter essa noção de que ele seja vitalício. Mesmo para o idoso, ele pode sofrer revisão, tá? Tá, e aí esse BPC, ele tem um prazo máximo ou não? Não, ele não tem um prazo de duração em tese, né? Ele não tem uma data para terminar. Nem mínimo, nem máximo. Nem mínimo, nem máximo, mas ele pode sofrer alguma revisão no meio do caminho. Sim. E agora, inclusive, eles anunciaram no ano passado, acabaram não efetivando de uma forma muito expressiva de gerar até noticiário, mas eles noticiaram uma revisão voltada do BPC. Normalmente, Gil, e aqui vai uma dica para a tua audiência, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É bom quem recebe BPC atualizar anualmente, semestralmente, mas pelo menos de ano em ano, de 2 em 2 anos, o cadastro único. Porque em algum momento o INSS em 2022 ele suspendeu o benefício de todo mundo que estava desatualizado, ali em maio de 22, e só voltou a pagar quando a pessoa foi lá e atualizou. A pessoa não perdeu o benefício, voltou, a maioria, né, voltou a receber, inclusive se ficou um mês para trás, eles pagaram 2 meses juntos depois, mas gerou um problema de recebimento ali, porque precisava atualizar o cadastro único. É como se fosse, entre aspas, uma prova de vida desse benefício. Tá? Isso significa que para poder ter direito ao BPC tem que ter cadastro no Cade Único. Tem que ter cadastro único. Isso passou a ser uma exigência da lei, né, mais recente, que precisa ter, além dos requisitos que eu falei, a inscrição no cadastro único junto ao CRAS. E esse cadastro único tem que alimentar corretamente o grupo familiar, né? E também o critério de renda ali, a renda oferida por esse grupo familiar. Bom, e aí é no CRAS que se faz essa inscrição? É no CRAS que faz a inscrição, né? Tu vai lá, cadastra, inclui lá o filho e tal. O bom eu sempre digo isso aqui, vou ser mais enfático até. O bom é, antes até de ir no CRAS, consultar o advogado especialista no assunto. Porque, eventualmente, até pelo critério legal, a gente inclui no CRAS quem realmente é passível de um grupo familiar. Não incluir alguém de fora, ou botar uma renda errada lá, ou tentar excluir alguém para tentar configurar alguma coisa, isso sempre é meio perigoso. Pode gerar um problema maior ou até mesmo não receber o benefício. Mas faz o cadastro, inclui as pessoas, alimenta a renda para depois poder pedir o benefício.
E pessoas em situação de rua, essas pessoas, elas também podem receber esse benefício? Isso é interessante, e eu quero só te contar brevemente, entre parênteses. Eu tive agora, neste mês, um cliente lá em Gravataí, morador de rua, que através dos atrasados do judicial, ele disse que ia comprar com a primeira casa dele e ia sair da rua. Porque, sim, pode receber. Ele precisa estar inscrito no cadastro único também, tá? E ele também precisa apresentar o critério de deficiência ou idade de 65 anos. Por que é importante saber isso? Porque normalmente a gente vincula o BPC à visita domiciliar. E no judicial acontece, vão lá na casa da pessoa, avaliam a pessoa. Não havendo essa situação, e tem uma opção para isso dentro do benefício, não tem residência, morador de rua, também tem direito. E é bem importante porque às vezes a pessoa está residindo na rua, infelizmente, por uma questão social, Sim. mas passa a ter uma rendinha pelo menos, tá? E nesse caso que eu te citei o exemplo, que eu fiquei até muito emocionado quando ele me falou, ele vai sair da rua e vai comprar uma casa para ele. Bom, e como é que comprova essa situação de rua? Via de regra, eles vinculam a um INSS e a pessoa também, através do CRAS ou através de entidades municipais, como conselhos, né, e serviços de assistência social, ela tem, esse senhor, ele até tinha um cartãozinho de artesanato, de artesão, e também lá constava que ele não tinha residência, que ele era morador de rua. Bom, resumindo, sempre precisa ter esse cadastro no CAD único, tem que estar bem, devidamente e atualizado. Exatamente, é um dos critérios legais. O INSS ele não vai nem analisar o processo, ele vai pedir para a pessoa juntar ou até mesmo encerrar o processo quando a pessoa não tem o cadastro único. Bom, deu para a gente perceber nesse nosso bate-papo de hoje que é uma questão complexa, tem as suas particularidades que devem ser observadas em cada caso. É uma matéria muito extensa, Gil, muito complexa também, como tu falou, e a impressão é o contrário, como um benefício assistencial, paga, é só de ter uma pessoa com deficiência e renda e tal. Não, ele é muito complexo, até pelas análises sociais que tem que ser feita ali, e obviamente a partir da nossa conversa vai gerar dúvidas até mesmo de outros benefícios, né? Bom, e a gente falava sobre café mais cedo, né? Quem quiser tomar um café contigo, expor, né, a sua situação, o seu caso específico, para saber se tem direito, dá para ir ali na Bento Gonçalves 1155 e conversar contigo, né? Exatamente, até a partir da nossa conversa, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida previdenciária, até que não seja do benefício assistencial, do BPC, procure um profissional de confiança, né, que possa, especialista na área de preferência, que possa tirar essas dúvidas eventualmente e até sanar dúvidas de outros benefícios, porque a partir da nossa conversa sempre gera uma coisinha, tá, mas e a minha aposentadoria e o meu auxílio-doença, como é que fica e tal? A pessoa pode sanar essas dúvidas que a gente sempre dá só uma ilustrada aqui, né? Bom, quer conversar com o Pedro Moraes sobre esse tema? Dá uma ligadinha no 3671-1166 ou no 999-00-1027. Tem o WhatsApp que é o 995240111, né, para poder agendar um horário, sempre das 8h30 até o meio-dia, das 13h30 às 18 horas, para poder tirar suas dúvidas, saber sobre o seu caso, se ele se enquadra ou não nessa questão do BPC ou em outras questões previdenciárias. Doutor Pedro Moraes, deixa eu agradecer a tua participação hoje. Eu vejo de grande importância a gente conversar e tirar essas dúvidas com os nossos ouvintes para que se entenda um pouco melhor sobre esse tema. Gil, e eu não preciso dizer que para mim é sempre um prazer estar aqui falando contigo, né, e com os demais radialistas. Saudade de falar com o Valério também. Daqui a pouco ele já tá por aí. A última vez eu falei com o Fábio. Tô esperando até o convite do Valério pra gente falar de esporte aqui. Uma hora dessa eu venho se me convidar, hein. E agradecer o espaço e me colocar à disposição sempre que vocês precisarem para qualquer dúvida, para qualquer conversa sobre essa matéria de direito previdenciário que eu tanto gosto e venho falar aqui com o maior prazer também. Bom, a gente conversou com o doutor Pedro Moraes, ele que é especialista em direito previdenciário à disposição aqui na cidade de Camaquã. Então, se você quer tomar um café, conversar mais sobre esse assunto, é ali na Bento Gonçalves 1155, telefone 3671-1166. A gente vai para o intervalo e volta em instantes.